Olá, Celina, tudo bem, meu amor? Vamos lá então, tá? Hoje a nossa aula vai ser uma revisão das regras das paroxítonas, tá? Então vamos lá. Lembra que a paroxítona é a penúltima sílaba mais forte da palavra, tá? Então releia as palavras e observe a separação silábica, tal como consta no dicionário Aurélio Júnior. Então, aqui estão as palavrinhas de como são separadas essas palavras no dicionário que você tem aí, no azul, tá? Então, indústria, planície, culinaria, petróleo. Então, o sinal dois pontos indica que a separação silábica é opcional. Então, você pode separar o tri do A ou mantê-los juntos. É opcional, tá? Então, você vai reescrever essas palavras aqui e vai fazer a separação silábica considerando que as palavras são paroxítonas, tá? Então, aqui você vai fazer a separação silábica novamente. E aí, você vai ter opção se você separa a vogal aqui ou não. Na 2, relembre as regras das paroxítonas e sublinhe as que justificam a acentuação dessas palavras. Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas com todos esses finais aqui. E o ditongo? Ditongo é o quê? Duas vogais juntas, igual aqui, ó. Iá, iê, iá, eô. Duas vogais juntas, ditongo. Então, vamos lá. O nome de um país do continente africano admite duas formas. Madagascar com acento e Madagascar sem acento. Em relação à palavra Madagascar com acento, faça o que se pede. Qual é a pronúncia? Como a gente pronuncia? Madagascar. Qual é a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Por que essa palavra foi acentuada? Porque é a sílaba mais forte, né? Pensa um pouquinho aí. Na página 57, foi uma a mais. Em relação à palavra Madagascar, sem acento, faça o que se pede. Qual é a pronúncia? Madagascar. Mudou muita coisa? Não, né? Qual é a classificação dessa palavra de acordo com a sílaba tônica? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Por que essa palavra não é acentuada, né? Porque não é necessário. Ela termina com uma das terminações aqui, ó. Tá? Beleza? São acentuadas paroxítonas terminadas em. Se ela termina com uma dessas terminações aqui, ela é uma paroxítona. Se ela não termina, ela não é uma paroxítona, tá? Número 4. Marque a alternativa que apresenta palavras que não são paroxítonas. Caráter, cidade, homens, réptil, feia, soja, lugar, atrapalhar e aliás. Então, tem uma alternativa aí que as palavras não são paroxítonas. Qual é essa alternativa? Número 5. Reescreva as palavras paroxítonas do quadro, acentuando-as quando necessário, porque tem palavrinhas que não é necessário o acento. Depois, justifique a presença ou a ausência do acento. Então, aqui você vai escrever fórum com acento. Exemplo, fórum tem acento no fó. Fórum. Qual a sua justificativa? Termina com um aqui, não termina? Então, será que ela é paroxítona? Eita, voltei muito. Peraí.
termina com 1, certo? Então, ela é paroxítona. Então, qual é a sua justificativa? É uma paroxítona terminada em 1, tá? Cachorro, qual a justificativa? Bônus, espinafre, biquíni, tá? Então, a justificativa das palavras que não são acentuadas é só você colocar, não é acentuada, tá? Se for acentuada, qual é o final dessa palavra que foi acentuada, tá? Sem segredo. Na página 58, a gente vai falar um pouquinho sobre o numeral, tá? Numeral é a palavra que indica quantidade ou ordem. Exemplos: 1, 2, primeiro, segundo, terceiro, quarto, meia, dúzia, dezena, tá? Então, releia uma frase do infográfico e compare com a reescrita em que os números foram substituídos por algarismos. A população atual, a frase original. A população atual é de 924,5 milhões e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. A frase reescrita. A população atual é de 924 milhões e 500 mil e a maioria vive em regiões rurais de 53 países. Porque, nesse caso, para representar a quantidade, a opção do autor foi por algarismos e não por numerais. Explique sua resposta, tá? Os numerais, eles são classificados de acordo com as ideias que expressam, né? Então, aqui ele usou os algarismos para simplificar a frase aí, né? Então, nós temos os números cardinais, que expressam as quantidades exatas. Por exemplo, 53 países. Temos os ordinais, que expressam ordem de elementos ou seres em uma série. Por exemplo, primeiro colocado na prova, né? São aqueles números que são acompanhados com aquele zerinho. Multiplicativos expressam a multiplicação. Por exemplo, o dobro de cadernos. Fracionários expressam divisões ou frações. Por exemplo, 1/3 de alunos, né? Relacione a cena conforme a função dos numerais presente nos textos das falas. Então, se for indicar quantidade, você vai colocar a letra A, tá? E uma das opções aqui, das bolinhas. Se for indicar multiplicação, você vai colocar C. Se for indicar a ordem de uma sequência, vai colocar B. E se for indicar fração, você vai colocar a letrinha D, tá? Sem muito segredo aí. E é isso, meu amor. A aula de hoje a gente vai terminar aqui para não ficar muita coisa. Um beijo, Pro tá morrendo de saudade de você, viu? Fica com Deus.